e alegria, não é? E ainda vai oferecer um animal, ou que seria um asno, não é? Para que Jesus pudesse vir até a sua casa. Também, uma outra questão singular é a narrativa da ordenança da ceia, como Lucas apresenta, a singularidade do momento em que Jesus apresenta-se aos seus discípulos, nesse momento em que ele vai declarar o que está próximo a acontecer com ele, e vai exemplificar o pão como sendo seu corpo, e o vinho como sendo o seu sangue. E aí agora eu quero parar aqui e dar um ensinamento sobre Santa Ceia. Nós temos duas teorias sobre Santa Ceia. Temos a consubstanciação e a transubstanciação. Os católicos são adeptos da transubstanciação, dependendo que Jesus disse que o pão era o seu corpo e que o sangue, o vinho era o seu sangue. Então, no momento da ceia, que eles denominam momento do sacramento da ceia, que é o mesmo que a ordenança, mas eles chamam de sacramento, mas sacramento e ordenança têm o mesmo sentido. Nesse momento, o pão torna-se o corpo e o pão torna-se o corpo de Cristo e o vinho torna-se o sangue de Cristo. Isso está errado. Porque Jesus não falou sobre que o pão tornaria-se o seu corpo. E também não falou que o vinho ia se tornar o seu sangue. Mas Jesus utiliza-se do pão, que era até o alimento central da mesa judaica, que era o alimento que estava presente em todas as refeições dos judeus. E também o vinho estava presente em todas as refeições dos judeus. Então ele vai falar e vai utilizar o pão e o vinho para dizer, olha, o pão, que é o alimento, esse representa o meu corpo, que será partido por vós. Representar tem uma diferença de tornar. Tornar é algo que vai ser transformado no corpo. E o pão não é transformado no corpo. O pão representa o corpo de Cristo. Então, nós cremos na consubstanciação. O pão representando o corpo de Cristo. E o vinho representando o sangue de Cristo. Não é? E aí muitas perguntas podem surgirem sobre essa questão. Uma das perguntas que eu já vou até responder aqui, uma vez me perguntaram, após a ceia, o que eu devo fazer com o pão que sobrar? Enterrar? Colocar fogo? Alguém tem essa resposta para mim? Eu tenho uma resposta já, mas eu quero ouvir o que vocês fariam. O que a senhora faria, pastora Cláudia, pastor Antônio Marcos? Uai, pastor, o que sobrou, aquele que sobra do altar, eu dispensaria fora, que foi apresentado lá. Pastor Antônio Marcos? Olha, assim, a gente vai entender que, às vezes, nem todas as pessoas vão estar naquele mesmo dia. Tiraria daquela pessoa que não veio e eu também jogaria fora. A Bíblia
não nos indica e não nos aponta o que temos que fazer com o pão que sobrou, mas nos traz uma orientação e uma exemplificação. Davi e os seus guerreiros vinham de uma grande batalha, entraram no tabernáculo, na tenda de Davi, e lá estava o quê? Os pães da proposição, os pães consagrados. Na mesma hora, Davi pediu para o sacerdote abençoar o pão da preposição e alimentou os seus soldados. E não foram nenhum deles condenados e não veio nenhuma consequência sobre a vida deles. Então, isso implica que o pão não tem um porquê nós queimarmos, não tem um porquê dispensarmos fora, porque ele em si não é o corpo de Cristo. E ele representa só naquele momento da ceia. Acabou a ceia, acabou a liturgia da ceia, ele volta a ser um pão normal. Vocês estão me compreendendo? Você orou pelo pão, abençoou o pão, porque naquele momento ali, conforme falou o apóstolo Paulo, ele está representando o corpo de Cristo. Naquele momento. O católico vai crer que ele é o corpo de Cristo, mas ele não é o corpo de Cristo, ele está representando o corpo. Então, naquele momento, representa. O mesmo é o cálice com o vinho, naquele momento que foi abençoado, está representando. Mas acabou a ceia, acabou o seu sentido representativo. Ele volta a ser aquele líquido e ele volta a ser aquele pão. Vocês me entenderam? Amém. Entendeu, pastor André Marcos? Entendeu, pastora Cláudia? Entendeu, Fabrício e Miriam? Diaconisa Alessandra? Todos entenderam? Amém. Vamos em frente. Então, ali naquele momento também, Jesus vai declarar perante os seus discípulos o que haveria de acontecer com ele. Mateus até vai apresentar que Pedro procura manifestar uma certa, vamos dizer assim, rejeição com o que haveria de ocorrer e não concordando. E aí Jesus vai censurar a Pedro em Mateus. Vemos também que em Lucas agora Jesus vai falar quem é aquele, não nomeando que era Judas, mas dizendo, olha, aquele que há de me trair está comendo comigo no mesmo prato. Traz uma grande lição para nós ministerial isso. E muito forte até para me falar essa lição que Jesus estava trazendo. Vocês querem que eu fale? Eu falo. Fala, pastor. Estamos aqui para aprender, né? Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Muitas das vezes, quem me trai, o obreiro que me trai, é aquele que está mais próximo de mim. Judas estava do seu lado. Judas acompanhou a Cristo. Judas ouviu os seus ensinamentos. Comeu do mesmo prato a refeição da última Páscoa. E não soube resistir à ganância, à usurpação, à proposta de uma posição, de um dinheiro, de um lugar ao sol. Sim, pastor Antônio Marcos.
Me relata, é tão interessante que eu vejo que na hora, nesse momento, né, o Senhor Jesus ele foi muito sábio, né? Porque se ele tivesse falado ali quem era, Pedro teria tirado a vida de Judas na hora. É verdade. Pedro não aceitaria e, na verdade, se ele puxou a espada para Malco, o mesmo faria com Judas. Porque Pedro era sanguíneo, não é? Então, uma outra questão também que Lucas coloca sobre a última ceia é que a última ceia significa uma questão escatológica, de uma promessa apocalíptica. Porque ele diz o quê? Comei e bebei, até que eu venha e beba o fruto da vide convosco. Quando é que ele vai beber do fruto da vide conosco? Miriam, irmã Alessandra. Bodas do Cordeiro? Bodas do Cordeiro. Parabéns, família. Bodas do Cordeiro. Então, é um acontecimento apocalíptico. Ele está declarando, olha, esse acontecimento aqui, ele não é só uma declaração do que vai acontecer comigo, mas também tem um sentido profético, que eu irei participar novamente desse acontecimento, não somente com vocês, mas com todos os salvos. E não será na terra, será nos ares. Depois da igreja arrebatada. Depois da igreja santificada, glorificada e coroada, participarão junto comigo das bodas do Cordeiro. Amém? Vamos em frente. Após saírem da ceia, Jesus, eles cantam um hino, como Lucas narra, né? Que eles cantam um hino, e na sequência, Jesus se afasta em direção ao Getsêmani para orar. E lá naquele momento em que Jesus está orando, certo? Vai acontecer um fenômeno científico. Fenômeno científico. Eu até vou explicar, eu vou aqui pegar um livro que eu escrevi aqui, para mim poder falar esse fenômeno para vocês entenderem a dimensão do que é quando Lucas fala que o seu suor tornou-se gotas de sangue, né? O seu suor tornou-se gotas de sangue. Então, o que quis dizer isso, Lucas? Quis dizer de um fenômeno muito claro que acontecia e que acontece, e aí Lucas vai falar de uma forma científica, tá? Porque Lucas, ele era, claro, um médico, e ele faz questão de mencionar que o Senhor suou gotas de sangue justamente com esse propósito, tá? Estou aqui procurando aonde eu escrevi aqui no livro, tá aqui, ó. O que acontece? Ocorre uma hematitrose. Uma hematitrose. O que é uma hematitrose? É uma ocorrência até fenomênica, que não ocorre normalmente,
é como quase que um fenômeno, tá? Biológico, em que, quando uma pessoa entra em um alto estado de tensão, o que seria um alto estado de tensão? Um alto estado de nervosismo, que ficou tenso, um alto estado de tensão, tá? Então, nesse momento de extrema angústia e súplica fervorosa, Jesus entra em um estado de sensibilidade sem limite. E aí causa o estado de tensão. E quando ocorre esse estado de tensão, é provocada uma dilatação dos vasos capilares subcutâneos, ou seja, das veias que vão até o coração, tá? E fazem com que elas rompam. Elas dilatam até romperem sobre a pele. E ao romper, aí esses vasos capilares, através das suas glândulas sudoríparas, vão transformar a água com a transpiração, vai sair a água, mas aquela água sairá misturada com gotas de sangue. Por quê? Porque o sangue irá se unir à água, resultado do suor provocado pelas glândulas